Olá, queridos irmãos, que grande alegria poder estar aqui junto com vocês mais uma noite, mais uma vez. É muito bom poder estar na sua companhia. E hoje o seu irmão veio aqui para trazer bastante informações sobre muitas coisas que estão acontecendo nos bastidores e nós vamos conversar bastante, vamos ter bastante tempo. Bom, hoje nós vamos conversar sobre muitos assuntos e eu estou mudando um pouco a forma de trazer informações para vocês e eu tenho me esforçado para trazer informações com evidências. Isso é muito bom para aprimorar o nosso processo de entendimento e de aprendizado. É importante que a gente traga mais informações, porque nós estamos, de fato, em um momento em que tudo está muito próximo para o que está se desenhando já dessa grande transição, né? A partir do momento em que nós estamos na reta final dessa transição, tudo começa a se intensificar mais, tudo começa a acelerar mais. Isso é algo bom, apesar de que é algo difícil, mas, por outro lado, é algo bom, porque as coisas boas já estão próximas para chegar. Isso é muito bom. Então, é uma grande alegria a gente poder dividir conhecimento, podermos estar juntos nessa reta nessas conexão de ensinamentos, né, e de aprendizado. Isso tudo é muito importante. Bom, eu vou explicar uma coisa para vocês que eu costumo fazer. Eu não gosto de deixar os temas que eu vou fazer ou que eu vou falar aqui, que eu vou trazer as informações, eu não gosto de engessar eles. Por isso que, eu não sei se vocês já perceberam, mas geralmente eu anuncio as minhas lives muito em cima da hora. Eu não faço como outras pessoas fazem, que anunciam com bastante tempo. Eu sempre deixo para anunciar em cima da hora. Por que eu faço isso? Porque quando a gente cria a live, precisa colocar um tema. A gente precisa sempre colocar um tema. Olha o Júnior, seja bem-vindo, Júnior. Que alegria, mano. Fazia um tempinho que eu não vi o Júnior por aqui. Seja bem-vindo, querido. Então, eu sempre gosto de receber informações para eu poder trazer para vocês. A gente vai aprendendo algumas coisas. Já aconteceu, e tem sido bem, tem acontecido com muita frequência, de eu colocar um tema na live que eu vou fazer, e quando chegar na hora de eu começar a transmitir as informações que os mentores começam a me trazer, são mais importantes do que o que eu tinha planejado para trazer. Então, em muitos momentos, o tema da live está uma coisa e o assunto está outro totalmente diferente. Então, quando eu for fazer dessa forma, trazer informações que são enviadas pelos mentores no momento em que eu estou fazendo a live, ou minutos antes de eu entrar na live, eu vou sempre colocar o tema da live como atualizações da transição. Aí vocês já sabem que vão ser informações que eu vou receber durante estar fazendo a transmissão. Isso vai fazer com que a gente fique mais tranquilo referente às informações. E pode ser que venha informações muito importantes, como foi a de hoje. Hoje vieram tantas informações e as informações que vieram são informações referentes a esse momento que nós estamos passando nesse agora, né? Esse momento da transição, que envolve essa questão dos governos, que envolve essa questão da nossa pátria, que envolve tudo que está conectado a esse momento que a gente está vivendo aqui. E assim, o que é interessante e é curioso, que até vídeos e informações os mentores trouxeram para mim e eu consegui preparar rapidinho aqui para poder trazer para vocês. Então, vamos que vamos, é muita informação, é muita coisa que eu vou estar trazendo aqui e a gente vai poder estar interagindo
e adquirindo conhecimento, trabalhando melhor o nosso processo de ensinamento, que isso é o que importa para a gente, né? É o que a gente aprende e o que a gente muda no nosso ser e na nossa vida. Isso é muito bom. Olha a Meirinha aí marcando presença. Gratidão, minha amiga. Meire sempre nos ajudando bastante e todas as pessoas que chegam no projeto. Queridos, eu tenho recebido muita informação sobre o que está prestes a acontecer, né? Há um tempo atrás eu fiz uma live falando sobre... Olha o Reinaldo, logo vem aqui com a gente. Que bacana, mano, gratidão. Eu fiz uma live falando sobre o desdobramento espiritual que eu tive e as informações que eu recebi de uma reunião que eu participei no plano astral. E nessa reunião foi falado sobre esse processo que está acontecendo aqui embaixo, nesse momento, né? E o que os nossos irmãos cósmicos reservam para essa transição, né? Que é esse processo de limpeza, que é esse processo de trazer as informações para que a gente possa começar a entender tudo que envolve aqui. Esse processo de trazer as informações é algo que é muito importante, porque a gente precisa começar a entender tudo que nos envolveu, né, por muito tempo. Olha a Flavinha teve final de semana passado aqui com a gente. Gratidão, minha amiga. Que alegria. Então, a gente começa a entender todo esse jogo que aconteceu de aprisionamento, esse jogo de manipulação que envolveu todos os seres humanos e a raça humana como um todo. Por que é importante nesse momento a gente entender isso? Isso é importante porque você começa a escolher o que você quer se conectar, ao que você quer se conectar. Isso é muito importante. Eu costumo sempre passar esse conhecimento. Dentro de um planeta de dualidade, que é essa experiência que nós estamos vivendo nesse momento, nós estamos vivendo uma situação de que o bem e o mal, eles estão no mesmo espaço. Preste atenção no que eu estou transmitindo para você. Bem e o mal habitando o mesmo espaço. O bem e o mal habitando o mesmo espaço. É isso que nós temos nesse momento. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você escolher se conectar com coisas ruins, você vai se conectar com coisas ruins. Esse planeta, ele está deixando de ser um planeta dual, onde a dualidade caminha de mãos dadas, e está passando a ser um planeta de luz. Apenas luz. O que isso quer dizer? Para eu explicar um pouquinho melhor para vocês e vocês entenderem todo esse processo. Hoje é como se dentro de mim e dentro de você e todas as pessoas que você conhece, todas as pessoas que te cercam, é como se existisse dois lobos. Imagina isso, dois lobos. Um lobo branco e um lobo negro dentro de você. Esse lobo branco e o negro, eles estão habitando. E é igual, dessa forma mesmo, animais, né? É uma energia animal. Então, o que acontece? Quando você joga comida para um lobo, esse lobo, ele vai comer todo aquele alimento que está sendo entregue a ele. E, geralmente, o lobo mais forte é o lobo que consegue pegar todo o alimento para ele. Então, quando você dá comida para o lobo branco, esse é o lobo que vai ficar mais forte. Ou seja, todas as vezes que você se conecta com o amor, com a alegria, com a leveza, com a paz, com a positividade, com a paciência, principalmente a paciência.
Todas as vezes que você se conecta com isso, você está dando alimento a esse lobo branco, o lobo da luz. Porque é essa energia que vai ficar mais forte e predominante no teu campo energético. Agora, quando você se enraiva, quando você fica bravo, quando você xinga, quando você briga, quando você discute, quando você é uma pessoa ruim, passa alguém para trás, ou engana alguém, ou gera um sentimento de maldade no outro, você está dando alimento a esse lobo a esse lobo negro. Você está escolhendo o lado negro da força. Ok? Eu vou falar muita coisa, mas é importante passar essa informação. Então, quando você está fazendo isso, que você, por um minutinho, que você perde a consciência ali, que você age com raiva, com mágoa ou com coisas ruins, você está se conectando a essa energia da dualidade, da maldade, da coisa ruim. Então, você acaba atuando como uma ferramenta para a manifestação dessa energia de maldade, dessa energia de coisa ruim. E quando você escolhe coisas boas, você se conecta a coisas boas. Irmão, ok. Por que você está falando disso? Porque nós estamos em um momento, dentro dessa grande transição, em que cada vez mais vai ser necessário a gente ter esse conhecimento, a gente lembrar disso e a gente escolher consciente, sabendo o que nós estamos escolhendo. Você sabendo. Tá na hora da gente começar a fazer as escolhas de uma forma consciente. Afinal de contas, conhecimento, tem muita gente aqui que está nesse momento assistindo essa live que tem conhecimento para dar aula, para estar aqui no meu lugar, passando esse conhecimento. Mas, todas as vezes, quando é para a gente passar o conhecimento para o outro, é lindo, né? É fácil. E quando é para a gente mesmo praticar esse conhecimento que nós temos, é sempre mais difícil, é sempre mais complicado. Mas, a partir desse momento, nós precisamos prestar muita atenção nisso. Prestar muita atenção nisso. Peraí, como é que é isso? Quer dizer que eu tenho que ser um ser de luz quando alguém está filmando, ou quando alguém está me observando, mas quando eu estou no meu oculto, quando eu estou na minha intimidade, ou quando eu estou somente com as pessoas da minha família, eu posso ser uma pessoa maldosa? Eu posso me conectar à energia da injúria, da raiva, da mágoa, xingar todo mundo, contar mentiras, magoar as pessoas. Principalmente, esse ponto de magoar, esse ponto de ferir o outro. Isso é importante. É muito importante. Se você é um ser de luz, você é um ser de luz em qualquer lugar. Não tem como você ser um ser de luz somente no momento em que estão te observando. Você precisa ser um ser de luz, inclusive quando não estão te observando. Isso é bem curioso. Eu lembro que, na minha época ainda adolescente e trabalhando no mundo corporativo, logo eu aprendi, e aprendi isso observando. Eu aprendi que as pessoas que conhecem aquele trabalhador exemplar são as pessoas que estão ao redor dele. Então, dentro da minha experiência de vida como um operário da 3D, eu logo me destaquei, porque eu consegui observar essas coisas. E eu me tornei gerente, né? Supervisor, gerente, coordenador, dentro das empresas onde eu trabalhei antes de eu ter a minha própria empresa. E o que eu costumava fazer? Todas as vezes quando eu ia promover um funcionário, eu nunca ia pelo que as próprias pessoas me falavam. Então,
uma determinada pessoa tentava mostrar serviço para mim. Eu não me baseava por isso, porque eu sabia que poderia estar apenas encenando. Então, o que eu fazia? Eu ia pelo que a equipe, ou seja, os amigos de trabalho daquela pessoa, falavam, para o que os amigos de trabalho daquela pessoa diziam sobre cada um. Era assim que eu conhecia quem era quem, sem precisar estar olhando ou por muito tempo observando. Eram as pessoas que estavam ao redor. Então, peraí, irmão, o que você está tentando me dizer? Eu estou tentando dizer que as pessoas que conhecem você verdadeiramente são as pessoas da sua família. São as pessoas que estão diariamente convivendo com você. São essas as pessoas que te conhecem. O que será que os seus familiares diriam, digamos que, se recebessem uma visita de Sananda, de Jesus, e Jesus dissesse assim: me diz o que você acha da Maria Célia, por exemplo. O que você acha da Helena Akiko? Quem é a Helena Akiko? Quem é o irmão que está caminhando junto com você? Quem é verdadeiramente a Maria Valéria? Vocês conseguiram entender o que eu estou tentando colocar? Vocês estão conseguindo entender? É importante isso. Então, as pessoas que sabem quem você é são as pessoas que estão ao seu redor. Peraí, o que a minha mãe, o que os meus irmãos, o que a minha esposa, o que o meu marido, o que os meus filhos pensam sobre mim? O que eles pensam sobre mim? Como será que eles me veem? É uma forma de você olhar para dentro de você com um olhar observador, para você poder conseguir entender em que situação você está dentro da grande ascensão. Energia negativa ou energia positiva? Lobo branco ou lobo negro? Qual é o lobo que você está alimentando? Qual é o lobo que está mais forte aí dentro de você? Porque não adianta você tentar transparecer ser quem você não é. Você está se enganando. Você está se iludindo. Você está enganando você mesmo. Essa reflexão, ela é importante para o momento do agora. Porque nós estamos tão próximos dessa grande transformação que vai acontecer nesse planeta, e entender isso, principalmente olhando para cada um de nós, é algo muito importante. É algo muito importante. Quando os mentores me fizeram olhar dessa forma que eu estou transmitindo para vocês agora, e eu parei para olhar para mim há um tempo atrás, eu vi que eu era arrogante, que eu era prepotente, que eu era ignorante, que eu pensava só em mim, que eu me achava melhor que os outros. Aí eu fiquei, caramba, nossa, como é que eu tô castigando tanto a minha família, pessoas que eram para eu estar tratando bem, que era para eu estar dando amor, que era para eu estar dando atenção, que era para eu estar sendo gentil, e eu estou maltratando tanto eles? Você entendeu? Aí eu falei, nossa, meus pais não merecem isso. Meus irmãos não merecem isso. Meus filhos não merecem isso. Tampouco minha companheira merece isso. Foi quando eu comecei a observar que eu precisava me modificar, que eu precisava mudar o meu ser. E aí é um trabalho constante. Dia e noite, aprendendo a controlar a impulsividade. Tudo eu posso falar. Porém, tem muita coisa que eu falo que não me convém, que não faz bem para as pessoas que estão ao meu redor, quanto não faz bem nem para mim mesmo. Como é que eu vou falar alguma coisa para alguém só para gerar dor no coração dela? Peraí, que ser de luz é esse que eu estou sendo? Se eu estou magoando alguém, se eu estou machucando alguém. Então,
tudo a gente tem que ter paciência. Não somos nós que temos que ensinar algumas lições. O próprio universo se encarrega disso. Por que eu estou falando disso? Para você entender um pouquinho o que está acontecendo no nosso planeta nesse momento também. Nós estamos numa virada de ano, dia 21/12 agora teve uma mudança de ciclo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um minutinho, deixa eu ver aqui se eu consigo achar algo importante para eu mostrar para vocês. Só um minutinho, gente. Ai, não sei se eu vou achar. Não, não é. Eu tinha que ter preparado isso para mostrar. O nosso planeta, nós estamos nesse momento, o nosso planeta ele está viajando dentro do cosmos como um todo. Não, eu vou mostrar. Espera aí, gente, deixa eu achar aqui. Sistema solar. Deixa eu ver se eu acho. Eu preciso mostrar isso para vocês. Que é para vocês poderem entender um pouquinho como é que funciona tudo isso. Achei aqui. Vamos ver se eu consigo colocar. Então, o nosso sistema solar, ele funciona diferente do que a gente pensa que ele funciona. Nós não estamos... Deixa eu pôr aqui. Só um minuto. Deixa eu baixar esse volume. Então, olha só como é que funciona o nosso sistema solar. O nosso sistema solar, ele funciona desse jeito. O Sol está em movimento e, através desse movimento que ele está fazendo, ele vai puxando por força gravitacional todos os planetas que estão ao nosso redor. Então, esses planetas, eles são acompanhados pelo Sol, né? Aqui que é importante. Se você parar para prestar atenção, o nosso sistema solar, ele dá alguns mergulhos. Olha o percurso que ele faz. Ele mergulha e ele sobe. Ele mergulha e ele sobe. Enquanto ele mergulha, ele está recebendo, ou seja, a energia predominante que está sendo trabalhada dentro desse campo, de todos esses planetas que envolvem o nosso sistema solar, ela é uma energia predominante negativa. Então, é onde a maldade impera, onde a raiva impera, onde tantas coisas ruins acontecem. Mas, o que está acontecendo agora? Nós estamos em uma era e nós estamos em um fluxo em que cada vez mais nós estamos mais próximos do Sol central galáctico. Então, nós estamos, nesse momento, subindo e nós estamos mais próximos do Sol central cósmico. Ou seja, nós estamos na parte de cima da periferia do cosmos como um todo, da galáxia como um todo. E, a partir desse momento, essas energias que a gente recebe, elas são muito mais intensas. Nesse momento, ele está mostrando um mergulho, como se estivesse na parte de baixo do cosmos. E a partir do dia 21/12 agora, a gente está nesse movimento de subida. Então, nós já estamos começando a receber essa energia que vem do cosmos como um todo, de uma forma muito mais intensa, uma forma muito mais forte, e todas essas energias, elas trabalham no nosso ser, principalmente nesse momento, esse fluxo de limpeza, esse fluxo de cura, esse fluxo de tantas coisas que estão chegando para a gente. O que a gente precisa, primeiramente, lembrar e entender? Muitos de nós já estamos aqui nesse planeta há centenas de vidas. Há centenas. E
esse movimento que você viu ali do planeta, de descer, subir, isso não acontece tão rápido assim. São muito tempo, muitas vidas, muitos ciclos acontecendo para que a gente chegue nesse momento que nós estamos agora. Então, a partir do dia 21/12, nós iniciamos esse processo de subida. Então, nós vamos começar a receber mais energia de luz. Essa energia de luz, ela vai tocar tão profundamente na gente que vai clarear as nossas trevas. Sabe aquela energia do lobo negro que ainda está dentro? A raiva, a mágoa, a injúria e todos os outros sentimentos que nos fazem ficar enraivados, né? Com coisas, às vezes, até pequenas e bobas, desconfortos e tantas outras coisas. Tudo isso, nesse momento, vai começar a ser convidado para ser colocado para fora. Preste atenção como tudo está muito ligado, como tudo isso está conectado. Esse sentimento de raiva e esse sentimento de mágoa é a luz clareando a escuridão que existe em mim, que existe em você e que existe em todo mundo. E a partir desse momento em que nós já estávamos recebendo essas energias, porque os nossos irmãos cósmicos e galácticos já estavam desviando parte dessa energia para o nosso planeta. E quando eles começam a desviar essa energia para o nosso planeta, a gente já estava nesse fluxo de se acostumar a receber essa energia. Por isso que os nossos irmãos galácticos, eles estavam fazendo de tudo para nos ajudar. Por quê? Se nós não tivéssemos com o nosso ser, com o nosso sistema, com o nosso corpo, acostumado com essa energia de luz que vem do Sol central cósmico, quando a gente recebesse essa energia, o nosso corpo não aguentaria. Olha só que importante. O nosso ser, o nosso corpo não aguentaria essa energia. Então, foi necessário que a gente recebesse parcialmente parte dessas energias para que o nosso DNA começasse a ser modificado. Olha como tem muita coisa envolvida dentro de tudo isso. Quando os nossos irmãos da não-luz vieram para cá, para o nosso planeta, e modificaram a criação divina, ou seja, quando eles chegaram aqui, eles encontraram seres que ainda não eram evoluídos. Olha, obedece a Mary aí, viu? Dá o like pra gente. Eles encontraram seres que ainda não eram evoluídos aqui no planeta. Só que eles precisavam de mão de obra. Então, eles modificaram o DNA desses seres, cruzaram com o DNA deles, ou seja, dos Anunnakis, né? Depois não deu certo, depois cruzaram com o DNA dos reptilianos, para que a gente pudesse ter uma energia parecida com a deles, para que eles pudessem, digamos, administrar melhor essa coisa da guerra, essa coisa da raiva, da maldade, que antes o ser humano não tinha isso. Lembra que eu falei do lobo negro? O lobo negro que existe dentro da gente é esse DNA negativo. Entendeu? Ó, existem duas fontes de energia. Uma fonte de energia positiva e uma fonte de energia negativa. Essas fontes de energia, elas não conseguem, digamos, nos abastecer das duas frequências ao mesmo tempo. Ou você está se alimentando da energia positiva, ou você está se alimentando da energia negativa. Por isso que você não consegue experimentar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você está na energia da luz, ou você está na energia da não-luz. E tudo isso por conta desses movimentos. Aí o que acontece? Esse movimento do nosso planeta entrando nesse quadrante, dentro dessa grande transição planetária, nós já estamos recebendo essa energia de 5D gama, que vem da fonte criadora, ela vibra na gente, ela modifica o nosso DNA
e ela nos conecta diretamente com a luz divina. Olha que coisa boa. Então, o que isso quer dizer? Lembra da modificação que foi feita lá no passado, quando mudaram o nosso DNA? Nesse momento, devido a essa luz que está entrando no planeta, vinda do Sol central cósmico, essa energia está transmutando o nosso DNA. Então, o nosso DNA, que ele foi trabalhado para perder força, digamos assim, para ter limitações, a partir desse momento, ele está sendo liberto. Nós estamos ganhando capacidade de raciocínio, estamos ganhando capacidade de conexão, estamos voltando para casa, que é voltando para a conexão divina. Olha que coisa linda. Todos nós estamos passando por esse processo. Por que esse processo é difícil? Qual a grande dificuldade desse processo? Porque clarear essa luz que existe dentro da gente é doloroso. É difícil, não é fácil, porque ela mexe lá dentro do teu ser com todas as experiências que você já viveu em outras vidas, experiências de dor, experiências de sofrimento, experiências de abandono, experiências de maus tratos e de tantas coisas ruins. O que a gente tem que lembrar? Há um tempo atrás, era muito comum as pessoas morrerem de forma muito bruta. Por quê? O campo do planeta como um todo, ele vibrava em muita maldade. Ele vibrava em muita maldade. O campo do planeta há um tempo atrás. Então tinha muita maldade por aqui. Por quê? Porque essa energia da negatividade, ela é muito pesada. Ela é densa. Essa energia da negatividade, ela é pesada e ela é densa. E era o que tinha aqui. Por isso que as pessoas eram mais brutas, né? Inclusive muitos de nós. Muitos de nós, devido às várias experiências de vidas que a gente viveu aqui, em muitos momentos, nós fomos as pessoas que aprisionaram os outros. Nós fomos as pessoas, tipo assim, em um momento, nós éramos os escravos, e em outra vida, em outro momento, nós éramos aqueles que escravizavam. Tudo isso serviu, porque isso também faz parte do grande fluxo de aprendizado espiritual. Isso serviu para a gente, porque a gente aprendeu o que é o amor. Ou seja, a gente relembrou, melhor dizendo, a gente relembrou o que é o amor. A gente relembrou o que é alegria. A gente relembrou o que é estar conectado com a fonte criadora. E aí agora nós estamos voltando para casa. Esse é o movimento de voltar para casa, de voltar a nos conectarmos com essa energia de luz, com essa energia de amorosidade, com essa energia de paz, de gentileza. É isso que nós estamos nos conectando nesse momento. E a maldade que existe aqui está deixando de ter espaço. Por quê? Quanto mais luz a gente recebe, quanto mais energia de luz, de positividade a gente recebe, mais conectado com essa amorosidade a gente está. Mas aquele lobo negro ainda está aqui dentro. Ele ainda está. E se alguém esfarelar nele, né, essa forma de falar esfarelar vem lá da minha terra, viu? Eu não sei se vocês conhecem isso. Se alguém triscar, se alguém incomodar, se alguém mexer, machuca, dói. E se você não tiver vigilante, se observando, você age pelo impulso, daqui a pouco você já está revidando aquele ataque que você recebeu. É isso. Então, qual é a dica? Ficar esperto. Peraí, esperto?
Isso não tem a ver com desperto? Esperto, desperto. Ficar desperto. Despertar, acordar a consciência e assumir o controle. Acordar a consciência e cuidar de tudo. Desperto. Desperto. Vem desperto. Você está acordado. Você não está mais adormecido, vivendo uma ilusão, vivendo coisas ruins. Você está acordado, você está desperto, se conectando com o amor, se conectando com a benevolência, se conectando com a paz e se conectando com as coisas boas e positivas. Quando você faz isso, você está alimentando o lobo branco. Bom, nesse momento, muitos irmãos entraram do meio da live para cá. As informações que eu estou passando aqui são muito importantes. Queridos, por gentileza, depois voltem e assista do começo. As informações que eu estou passando são muito importantes para essa grande transição. Dentro dessas informações que eu estou passando, tem a chave para você conseguir entender todas as dificuldades que nós já vivemos, todas as dificuldades que nós ainda estamos vivendo, e esses momentos de instabilidade. Esses momentos de instabilidade. Quando você começa a perceber e ver isso que eu estou falando, tudo começa a se encaixar. Você pode até nesse momento não entender o que eu estou dizendo, mas se você prestar atenção, vai ter um momento que você vai dizer assim, caramba, aquilo que o irmão Gleidson falou, olha aí, faz sentido, fez sentido. E aí você começa a observar mais e você começa a entender tudo que está acontecendo ao seu redor. Despertar é isso. É você começar a olhar coisas que antes nós não tínhamos a capacidade de olhar. As pessoas, há um tempo atrás, estavam muito presas, entretidas com os vários entretenimentos que existem nesse planeta. Álcool, drogas, sexo, prostituição, pornografia, jogos, televisão, futebol, religião, muita coisa fazendo você ficar olhando assim, ó, somente para uma direção. E agora a gente começou a fazer um movimento de expansão, de tirar as vendas. Tantas crenças limitantes nos controlaram por tanto tempo. E todas essas crenças foram implementadas pelos dominadores desse planeta. Muitas das coisas que existem aqui nesse sistema, que a gente ainda está vivenciando, foi construído ao longo de muito tempo por eles. Nesse final de semana que nós tivemos aqui, no Universo Ascensão, eu estava falando sobre isso, né? Nós tivemos um retiro e eu estava falando sobre essas informações importantes. Nós temos a mania de achar que os dominadores do planeta, que os extraterrestres, são seres burros. A gente acha que a sabedoria deles está no mesmo nível de nós que estamos nesse momento vivendo um processo encarnacional. E não é, não. Não é. São seres mais avançados intelectualmente, tecnologicamente, não espiritualmente. Se fosse espiritualmente, não estariam fazendo maldade, estariam ajudando no desenvolvimento das raças sem interferência direta. Então, eles não são burros, são inteligentes. Tudo que eles criaram foi pensado de uma forma muito detalhista. E aí, nesse momento, a gente começa a ganhar essa capacidade de raciocínio, de conseguir enxergar, de conseguir ver essas coisas que antes nós não conseguíamos ver. Então, à medida em que você vai abandonando as crenças, os dogmas, o controle, você começa a perceber mais as coisas. E isso é muito mais profundo do que o que a gente consegue ver. A minha ida para o Egito desbloqueou tanta coisa que teve momento que eu precisei parar
e reavaliar tudo de novo, porque eu percebi que muitas das coisas que eu tinha como verdades também faziam parte da manipulação. Isso foi muito forte para mim, foi muito impactante. Cada pedra que eu botava a mão, eu acessava informações que teve um momento que eu fiquei questionando. Será se de fato essas informações que eu estou recebendo aqui são verdadeiras? E foi necessário eu ir atrás de evidências para conseguir entender tudo isso. E isso foi muito impactante para mim. Então, todas as informações que eu estou trazendo para vocês, qual é a minha recomendação? São apenas pontos de observação. Apenas pontos de observação. Pegue essas informações e avalie. Avalie. Existe uma grande diferença entre a verdade e a sua verdade. A sua verdade é o que você acredita. A verdade do outro é o que o outro acredita. Então, o que você acredita é o que é importante. Qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade? Esse é o grande ponto. Então, para você formalizar a sua verdade, você precisa avaliar. Você precisa enxergar, ver se alguma coisa que eu falei aqui fez sentido, vai estudar mais profundamente. Busque evidências, você vai encontrar. E tudo isso vai trazer uma expansão de consciência e uma mudança de vida de uma forma muito bacana para todos nós. Queridos, vocês entenderam um pouco a primeira parte das informações que eu tinha para trazer. Agora, nós vamos descer o nível mais um pouco, vamos vir das esferas superiores, da espiritualidade, descendo para sintonizar com a superfície, para sintonizar com o que está acontecendo agora em nível superfície. Tem muita gente que não consegue entender o que está acontecendo dentro da política, dentro de tudo. Mas, para você poder perceber um pouquinho, o que está acontecendo dentro da política está acontecendo... Gente, está travando para todo mundo ou é apenas pro irmão Giovanni que está travando? Me diz aí. Deixa eu ver como é que está a internet aqui. Confirme aí para mim, queridos. Aqui está tudo ok. Aí. A Jussara está dizendo que eu não respondo as perguntas. Irmã, se eu responder uma pergunta, eu não consigo transmitir a informação. Eu vou marcar uma live para eu vir só responder perguntas, ok? Eu vou fazer uma FAQ, perguntas e respostas, e venho e a gente vai selecionando algumas e vai respondendo. Eu vou me esforçar para vir fazer isso junto com todos, tá bom? Porque se eu ficar respondendo pergunta, se eu responder eu tenho que responder vários. E aí, as informações que eu estou recebendo dos mentores, que são informações organizadas, eu não consigo transmitir, entendeu? Por isso que é difícil. Aí, olha só. Nesse momento, falando de superfície, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo no governo, né? Nessa luta pela cadeira, nessa luta pela mudança das leis e das regras que regem tudo aqui embaixo. Olha a importância disso. Por muito tempo, esses seres que estão aí, eles criaram essas regras que existem. E eles nos trouxeram a essa condição de vida no qual nós estamos. Então, para que haja mudança, é necessário que haja mudança dessas leis, que haja mudança dessas regras que aqui estão. Então, é o que nós estamos enxergando nesse momento. Seres de luz tentando tomar o poder desses seres que estão aí nos dominando há tanto tempo. É isso mesmo. Batuíra. Eu não sei se é irmão ou irmã, mas é isso mesmo. Então, nesse momento, estão
está havendo uma grande batalha. A batalha está na superfície. Essa batalha da superfície é para que as regras ou seja, as leis que nos regem, fiquem mais brandas, a condição de vida fique melhor, para que de fato a gente possa experimentar a Era de Ouro. Agora, vocês vão entender por que essa batalha é tão profunda, é tão ferrenha. Eu vou colocar um vídeo para mostrar para vocês o que está envolvido dentro de tudo isso. São 2 vídeos que eu vou colocar. Então, preste atenção aí. Entramos no Forte Príncipe da Beira, foi impressionante. Um sistema de túneis, galerias, salões subterrâneos que passavam por baixo do rio Guaporé, ia em outras direções a 100, 200 quilômetros, e assim fomos pesquisando dia após dia. Galerias como essa está espalhada em todo o Brasil. São verdadeiras estradas subterrâneas que interligam todos os continentes. Todas elas saem de um único ponto, Ratanabá, a antiga capital do mundo, que fica localizado aqui na Amazônia. 60% delas ainda estão intactas. É possível atravessar de um país para o outro através das galerias subterrâneas. São diversas. Os outros 40% foram interrompidos através de terremotos e outras movimentações geológicas. Alguns pontos saem no Peru, Bolívia, em diversos pontos da América do Sul. Uma vez que interliga Ratanabá, a capital do mundo, construída pelos Morios, a primeira civilização que existiu na Terra, interliga todos os continentes, diversos pontos, muitas bases, até hoje conhecidas. Aqui no Brasil, conhecemos algumas como São Tomé das Letras, o subterrâneo também da Pedra da Gávea, Rio de Janeiro. Conhecemos também a Serra do Roncador, uma das bases mais ativas que existe até hoje. Todas elas interligam com Ratanabá e dali sai para o mundo afora. Estamos pesquisando na Amazônia há mais de 30 anos. Descobrimos coisas fenomenais. O mundo precisa saber o que de fato existe na Amazônia. Durante as pesquisas, em uma das galerias, encontramos diversas fendas na parede. Observamos, colocamos aparelhos e conseguimos registrar diversos artefatos do outro lado. Eram salas, e dentro dessas salas, muitos artefatos que não eram cerâmicas. Eram artefatos de metais, pequenos e grandes, muito bem elaborados. Dava para se ver a diferença nitidamente. Não era de uma civilização primitiva. Com essa descoberta, comunicamos imediatamente o IPHAN, que é o órgão responsável pela preservação do patrimônio histórico e cultural do Brasil. Para nossa surpresa, o IPHAN simplesmente nos impediu de continuar a pesquisa. Além do mais, 2 meses depois, o comandante Sandro foi transferido para outra região, outro pelotão. E alguns meses depois, 6, 8 meses depois, está uma matéria no site do IPHAN. 40 mil artefatos encontrados no Forte Príncipe da Beira. Só que não vimos os artefatos metálicos bem elaborados, só vimos um monte de cacos de cerâmica. Agora vem a pergunta, onde é que estão esses artefatos? Para onde o IPHAN levou nossos artefatos? É do Brasil, é dos brasileiros, é patrimônio nosso. Cadê os 40 mil artefatos? Não. Só relembrando, o IPHAN segue o mesmo protocolo da Unesco e da ONU, os mesmos órgãos internacionais que querem tomar a Amazônia do Brasil. Esses foram os motivos que nos levaram a manter tudo em segredo durante 30 anos, pois os governos da época eram coniventes com essas organizações internacionais que levam nossos minérios, ferro, ouro, manganês, diamante, até a nossa madeira. 93% da madeira desmatada legalmente na Amazônia, os estrangeiros que levam, depois culpam os brasileiros. Aqui utilizamos muito pouco da madeira que é retirada da Amazônia. Tudo vai para os estrangeiros. São eles que devastam a nossa floresta e são acobertados por órgãos supostamente federais aqui no Brasil. Os principais são IPHAN, FUNAI, INCRA, IDATERRA, Pastoral da Terra, Fundação Palmares, WWF, União Europeia, Unesco, ONU e assim vai. Então são muitos órgãos, né? Exceto a Unesco e a ONU, são muitos órgãos federais aqui
Obcecados para tomar a Amazônia a qualquer custo, esses órgãos são verdadeiras células cancerígenas dentro do Brasil e acabam servindo como fachada para levar todo o nosso tesouro embora e deixar com que os estrangeiros façam o que querem em nossas terras. Placas como essa está fincada em todas as partes do Mato Grosso do Sul, além de outros estados. Por quê? Está fincado, e o que eu quero chamar a atenção em que aqui, ó. Olha só quem está apoiando, ó. WWF e financiado por União Europeia. Tá? A União Europeia está financiando o Instituto Bamed, além de outros institutos mais aí espalhados por todo o Brasil. Vocês viram como a coisa é muito mais profundo do que o que a gente imagina. Gente, eu tive no Peru e eu tive no Egito. E o que eu descobri? Que quando essas fundações põem a mão em alguma coisa que pertence à humanidade, eles dominam. Eles não estão interessados em preservar. O interesse deles é em, de fato, se apoderar do que é descoberto como artefatos históricos, né? E o ouro e tudo mais. Olha só, vocês lembram que o nosso presidente tirou as ONGs que tinham acesso livre à Amazônia, tinham acesso livre ao Brasil? Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Prestem atenção. The way they cut it. Go inside there. Go inside. You go inside there. Look good. I will do it. Yes. Don't worry. This is the seal, the security seal. We are going to break it to show you the goods. Okay. Yes. Okay. You move. So you can move. Il faut voir, il y a un peu de tout de là. Nous allons prendre 5 moi. Et un peu de Non, laisse choisir. You also. Okay. You know what you have to do. How many are these? 5, huh? Yes. Okay. 5, 1. So 5. No, it's 5. It's 5. It's 5? Yes. Okay. Okay, yeah. Yeah, 5 is okay. Yeah. 5. 2, 4, this is 5, huh? 5. Okay. Okay, bye-bye. This is the 5, no? Yes, okay. Hold it. 3, 4, and 5, and 6. Hold it. And do your picture. When you finish, bring it back. It's a video, right? I'm doing video. I think so. Let's Yeah. have a look. It's video, yeah. I'm doing video, yes. Yes, it is. It is a video. Okay. Channel Joy. It's okay? We get this 6 to make the proof, and tomorrow morning we make Was that for 5, 6, 5. this. Okay. Vocês entenderam do que se trata esse interesse todo na Amazônia? E essa grande briga política que a gente vê de outros países se manifestando, ajudando, porque tem acordo com alguns que estão, digamos assim,
vendendo, né, coisas que nos pertencem aos brasileiros. E tem coisas que são muito mais importantes. Vocês já ouviram falar em nióbio? O nióbio é mais valioso que o ouro. Nióbio é mais valioso que o ouro. E nióbio só tem no Brasil. E também estão saqueando isso, estão de olho nisso tudo. E o nióbio está indo a preço de banana para fora do Brasil. E o nióbio, ele gera um metal, em suas derivações, um metal muito mais resistente ao calor, muito mais forte do que o próprio aço. E a gente tem isso aqui. Inclusive, existe a possibilidade da nossa moeda, do real digital, ser lastreado em nióbio, porque o nióbio é mais valioso que o ouro. Agora, ficou fácil para você entender toda essa briga política que está acontecendo? Porque quando o nosso presidente assumiu, ele tirou todas as ONGs da Amazônia. Esses carregamentos que vocês viram ali nesse vídeo de ouro estava saindo através das ONGs daqui. E foi por isso que ele fechou a fronteira, foi por isso que ele tirou as ONGs, porque o interesse das ONGs eram essas. Ou seja, tem muita gente interessado em que o jogo continue fluindo da forma como era antes. E também tem muita gente, nesse momento, que tem conhecimento mais profundo dessas informações que nós estamos recebendo de uma forma superficial. Nióbio, né? É isso aí, nióbio. Perdão, querido. O nióbio. Então, um monte de gente me corrigindo aí. Então, o nióbio, agora eu aprendi. Ele é um metal muito valioso, mais valioso que o ouro, tendo a possibilidade até da gente ter a nossa moeda lastreada em nióbio. Gente, isso é muito sério. É por isso essa luta toda. É por isso que outras nações estão se colocando, inclusive na possibilidade de vir guerrear, para tentar levar no peito mesmo a nossa pátria, né? Levar tudo isso. Nós não estamos falando só de defender um presidente que foi eleito, né, através de algumas manobras. Nós não estamos falando só disso. Tem coisas muito mais profundas que envolvem tudo isso. Fora as outras coisas mais pesadas que estão por trás. Uma vez que a gente consiga tirar eles verdadeiramente do controle, a sujeira que está embaixo do tapete vai poder ser mostrada. Então, tudo isso movimenta todo esse grande plano. E isso é importante que a gente tenha conhecimento dessas coisas todas. Isso é importante que a gente saiba, porque nós temos que nos preparar. Me responde uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta aqui e vou esperar vocês responderem. Vocês sabem que dia que o presidente nomeado vai assumir? Qual é o dia da grande transição, né, de governo? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque fica fácil da gente entender em que dia que as grandes movimentações vão começar a acontecer. Claro, nós temos seres de luz que estão atuando por trás disso tudo. A Maria respondeu, dentro das regras, é para ser a partir do dia 1º de janeiro, né? Mas, ou seja, é o dia em que ou vai ou racha, né? Ou vai ou racha. É o dia em que as coisas vão acontecer. Vocês precisam entender uma coisa. Seres da luz estão preocupados em não gerar dor, em não gerar sofrimento, em fazer todos os movimentos que precisam ser feitos de uma forma harmônica. Então, nesse momento,
esses seres de luz que estão à frente de todo esse movimento de limpeza da superfície estão preocupados com isso. Por isso que essa demora toda, por isso essa espera, porque eles vão adiar o máximo que puderem para poder preparar tudo. Porque não é a intenção que a gente passe fome, não é a intenção que a gente sofra no meio de tudo isso. Porque esses seres da não-luz vão ter que ser arrancados. E para eles serem arrancados, vai ter que ser com força. Não vai funcionar com gentileza. Porque são seres que estão acostumados a agir com violência. Tocando fogo em tudo, quebrando tudo, fazendo baixaria. Então a gente tem que entender que esse processo ele vai ser um pouco tumultuado. Mas vai acontecer e depois disso, as coisas que vão vir para a gente, principalmente os brasileiros, é muito grande. Gente, a quantidade de riqueza que tem na nossa pátria, no nosso Brasil, é tão grande que nós temos condição de ser o país mais desenvolvido tecnologicamente e financeiramente. Nós já temos muita coisa aqui. Você acha que essas parcerias, né, Donald Trump, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, apoiando o Brasil, é à toa? Não é à toa. Tem todo um movimento de seres de luz por trás disso, por saberem a importância que nós temos na nossa pátria, no Brasil, com tudo que é feito aqui. Então, daqui para frente, a gente vai ver o caldo engrossando. Nós temos que ter paciência, temos que saber que é um movimento que é necessário, mas, principalmente, temos que nos manter focados, olhando para a luz, em direção à luz, sem nos envolvermos no drama, sem nos envolvermos na guerra. O que nós podemos fazer? Orar, meditar, enviar energia de luz, enviar proteção para os nossos soldados, enviar proteção para o nosso presidente, enviar energia de luz para todos os seres que estão movimentando isso tudo que vai acontecer. Porque é uma grande limpeza. Gente, não pensem vocês que até dentro do exército não tenha pessoas que têm preço, ou seja, que estão se colocando se colocando preço para entrar em acordo com o outro lado. Até lá dentro tem. Esse movimento de espera que está acontecendo, ele está servindo para ser maquiado, ou para ser mapeado todos esses que estão se colocando à disposição de servir o outro lado. Nesse movimento, quando as limpezas começarem, vai ser algo muito intenso. Existe uma frase do livro A Arte da Guerra, que eu li há alguns anos atrás, enquanto eu ainda era empresário. A frase dizia assim: não interrompa o seu adversário quando ele estiver cometendo erros. Olha só isso. Não interrompa o seu adversário enquanto ele estiver cometendo erros. Então, você observa. Enquanto ele está cometendo erros, você observa. E é esse movimento que eu sinto que está acontecendo nesse momento. Então, todas essas pessoas que estão se colocando à disposição de servir o outro lado, pode ter plena certeza. Todos vão ter que responder por fazerem parte do time errado. E logo tudo isso vai ficar notório, logo tudo isso vai vir à tona e nós vamos conseguir perceber todos esses movimentos. Então, é importante a gente saber disso para que a gente possa entender o que vem à frente. Mas é importante a gente ver, perceber, entender com tranquilidade. Isso tudo está sendo orquestrado por seres de luz, que estão aqui nos ajudando, que estão aqui nos apoiando,
que estão aqui nos amparando, seres de luz, que vão fazer de tudo para que todo esse processo seja menos drástico possível e seja mais harmonioso possível. Até nesse ponto eles estão tomando cuidado, para que a gente não sofra as consequências de tudo isso que está acontecendo. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Ou seja, uma coisa vocês já sabem. 1º de janeiro não passa. Ok? 1º de janeiro não passa. O que isso quer dizer? Hoje, dia 23. Eu acredito que está sendo dado para a gente a oportunidade de um Natal de paz. Porque nesse momento, já seria para a gente já estar fazendo essa grande limpeza física que precisa ser feita. Mas eu sinto que foi dado para a gente esse Natal. Então, vocês podem ter plena certeza. Após o Natal, muita coisa vai acontecer. Então, aproveitem esse momento para orar, para meditar, para estar junto com suas famílias, para buscar corrigir o seu comportamento, avalie, observe de fora, olhe tudo que eu transmiti para vocês na primeira etapa dessa live. Todas as informações que eu passei sobre se melhorar, sobre se tornar uma pessoa melhor para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos familiares. Quem conhece você verdadeiramente é quem convive com você. É a mesma história quem trabalha junto com você. As pessoas que trabalham junto com você sabem quem você é no ambiente de trabalho. Se é uma pessoa animada, se é uma pessoa alegre, se é uma pessoa gentil, se é uma pessoa prestativa que ajuda todo mundo, ou se é uma pessoa que vive individualismo. Vocês entenderam? Então, é importante ter esse entendimento e é importante ter essa percepção para esses momentos em que nós estamos chegando de tudo que está se desenhando. Nós estamos caminhando para uma integração cósmica, onde nós vamos estar integrados com seres de luz, onde nós vamos conviver com seres de luz, dentro de um grande movimento. Esses seres vão nos prestar auxílio, esses seres vão nos trazer ensinamentos, esses seres vão nos trazer tecnologia. Será se nós estamos preparados? Lembra da reunião cósmica que eu falei, que eu participei? Em que estava sendo discutido se as naves iam se descamuflar e se nós já íamos entender e ver e perceber que elas estão aqui, mas foi prorrogado que fosse feito isso de uma forma lenta, né? Gradativa. Por que gradativa? Aos poucos vão se descamuflando, aos poucos mais pessoas vão vendo, aos poucos eles vão dando tchauzinho, vão piscando, vão se permitindo ser filmado, e dentro disso tudo, a gente vai entendendo, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo a percepção de que eles estão aqui, de que eles existem, e isso tudo é uma grande preparação para a grande aterrissagem, para uma grande nave mãe poder aterrissar e a gente ser convidado para fazer turismo lá dentro, para enxergar, para ver como é que funciona, para entender como as coisas funcionam, para receber informação direto deles, primeiramente sobre a história do nosso planeta, e segundo sobre a história do aprisionamento, e terceiro sobre a história de como a gente foi mantido, aprisionado por tanto tempo, né, sendo enganado. Tudo isso vai vir à tona. É para essa direção que a gente está caminhando. Mas como é que vai ser eu ter contato com o arcturiano do olhão, da cabeça grande, da boquinha pequena, de 4 dedos, se eu tenho dificuldade para dedicar amor, para desprender amor por uma pessoa que tem a pele da cor diferente da minha? Peraí, mas que cor será que é os arcturianos? Azul. Como é que eu vou aceitar alguém da pele azul e olhar com sabedoria para isso, se eu tenho dificuldade para aceitar alguém da pele negra? Nós precisamos começar a refletir sobre essas coisas, porque a gente vem se comportando
de acordo com a educação, com os ensinamentos e com os costumes que nós herdamos dos nossos pais, que herdaram dos nossos avós, que herdaram dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, e assim lá atrás. Será que não está na hora de mudar a mentalidade? Será que não está na hora de mudar o comportamento? Será que não está na hora de mudar a forma de agir? Então, é isso. É isso. Preparar para uma grande ascensão, preparar para esse movimento que nós estamos, é isso. É a gente se colocar dessa forma. A gente mudar as coisas que precisam mudar na gente, para a gente se tornar uma pessoa melhor. Para as pessoas poderem vibrar em ter você por perto. Olha, vou falar uma coisa para vocês. Teve uma época, na época da dependência química, em que eu tive, que ninguém me queria por perto. Meus irmãos, ninguém me queria por perto, porque eu só dava dor de cabeça, preocupação, fazia minha mãe sofrer. Hoje, quando eles sabem que eu estou em viagem, quase todos, na verdade, várias pessoas da minha família me ligam. Mano, vem pra cá e tal. Por quê? Porque onde eu tô, tem alegria. Onde eu tô, tem felicidade, tem riso, tem brincadeira e coisas boas, gentileza. Às vezes, dá vontade de você dar uma bronca em alguém quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada ou falando alguma coisa errada. Mas o que foi que eu aprendi a fazer? Calar. Calar, aguardar, respeitar o tempo, o espaço de cada um e o momento. Quando a pessoa percebe que eu calei e ela sente de pegar o aconselhamento, eu estou falando dos meus irmãos, que é o que eu falei aqui. São as pessoas que me conhecem, é minha família. Aí eu calo. Quando meu irmão sente, quando meus irmãos sentem que eu posso transmitir alguma coisa importante para eles, e eles percebem que eu me contive, aí eles chegam, tá, vai, pode falar. Aí eu vou e digo, mano, eu acho que o seu ponto de observação está errado. Eu, no seu lugar, veria dessa forma, porque eu tenho conhecimento disso, 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 e eu acho que você está errado. Você poderia tentar observar, avaliar com mais calma. E aí o que acontece? Geralmente, quando rola essas conversas entre eu e meus irmãos, eles avaliam. Depois me dão um feedback. Ó, mano, gratidão. Gratidão porque eu entendi o que você quis me mostrar. E você está certo. Então, isso acontece. Se eu tenho a paciência para lidar dessa forma com meu irmão, que geralmente a gente acha, né, que nós temos o direito, a gente acha de uma forma errada, que nós temos o direito de enfiar goela abaixo as coisas na nossa família. Nós não temos esse direito. Nós não temos. A gente acha que a gente tem o direito de ensinar as lições dolorosas que os nossos familiares precisam receber para aprender. Nós não temos esse direito. A vida já é tão dura, a vida já nos pega com tanta força para nos ensinar tantas coisas. Você ainda vai dificultar a vida do seu irmão, da sua irmã, do seu companheiro, da sua companheira, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Não tem como. Já é difícil demais. Olhe para a vida que nós vivemos há um tempo atrás. Desde o momento em que a gente começou a avançar espiritualmente, muita coisa começou a mudar. Hoje tá bom. Porque hoje a gente já consegue se refugiar dentro da gente. Quando tá uma loucura aqui fora, você já consegue se concentrar, olhar para dentro. E é isso que é importante. O que eu faço quando as coisas estão difíceis aqui fora? Eu vou lá para o outro lado. Eu durmo, faço uma meditação, uma conexão e vou trabalhar lá do outro lado. Em alguns momentos eu vou consciente, em outros eu estou tão cansado que eu só quero ir e voltar melhor. É assim que eu faço. Isso é importante.
Você também fazer isso. Às vezes, em vez de você duelar, de você discutir, brigar, vai dormir. É a melhor coisa a fazer. Bota um fonezinho de ouvido, uma mensagem de crying. Falar nisso, eu vou até me esforçar para voltar a publicar as mensagens de crying aqui. São mensagens ótimas. Elevam a frequência do teu campo. E aí você põe uma mensagem, como eu fazia no passado. Põe uma mensagenzinha de crying e deita. Vai dormir. Aí, às vezes, quando a briga é com a companheira, né? Aí ela vai dizer assim, ou com o companheiro, vai dizer para você, você vai dormir uma hora dessa? Calma, estou tirando um momento para mim. Estou meditando. Aí você, daqui a pouco, estou meditando, não me incomoda, estou meditando. É assim. Aí quando você acorda, quando você volta, você está saradinho. Já refletiu, voltou já com a energia diferente, elevada, já voltou sintonizado com a energia da luz, principalmente se antes de você ir fazer essa meditação, você pedir amparo. Você pedir amparo é importante. Você faz uma oração, rezo, e diz, eu solicito amparo, eu preciso me sentir melhor, não estou me sentindo bem, preciso me sentir melhor. Então, manda uma equipe de luz para me ajudar, me leve junto com vocês e eu quero me sentir bem. E aí eles fazem isso, eles fazem. Os seres de luz, eles atuam assim. Uma vez eu estava cheio de problema, todo endividado, sendo despejado do apartamento que eu morava, que eu ainda moro de aluguel até hoje, né? Mas naquela época eu estava vivendo um momento bem apertado, com aviso de despejo, 2 meses de aluguel atrasado, não tinha nada de alimento na geladeira e assim, desespero danado. E eu já tinha o canal, eu já fazia as mensagens, só que essa época o canal não era remunerado, e eu não tinha essa ajuda, né, que dá as propagandas. E aí eu passando o maior apertão e atendendo um monte de cliente, né, um monte de irmãos, um monte de gente que entrava em contato comigo e eu dando atendimento gratuito. Eu nunca cobrei por orientações, atendimentos que eu dou, de passar informações e tudo mais. Eu nunca cobrei. Aí, enfim, dando atendimento, e aí teve uma hora que eu falei assim, chega. Aí eu fui, sabe, eu já me comunicava com os mentores, menos do que hoje, mas já me comunicava. Eu disse assim, poxa, vocês não estão vendo? Eu vou abandonar tudo, eu vou parar tudo, porque eu estou me arrebentando aqui embaixo. Estou precisando de ajuda, vocês não estão vendo que eu estou precisando de ajuda? Aí o mentor disse assim para mim, você está precisando de ajuda? Ok, nós vamos ajudar você. Eu falei assim, vocês não estão vendo? Não acredito que vocês não estão vendo que eu estou precisando de ajuda. Aí ele disse assim, querido, há uma regra de não interferência. E também nós só podemos fazer alguma coisa se você der a permissão, se você pedir permissão. Se você nos dá permissão, se você pedir ajuda, nós podemos fazer. Mas se você não pedir, se você não nos der essa permissão, a gente não se mete, porque a gente respeita o livre-arbítrio. A gente entende que as experiências que vocês estão vivendo, que você está vivendo, são experiências que você gostaria de viver. Aí por isso que a gente não se mexe, a gente não se mete. Aí eu, entendi. Eu virei a chave. Dali para frente, não passei mais necessidade financeira. Foi inclusive naquela época da história do computador que muitos de vocês me ajudaram. Eu comecei a entender que era digno pedir ajuda, comecei a entender que eu tinha que pedir ajuda deles e que eu poderia pedir ajuda também para outras pessoas. Eu entendi que era digno isso. E aí a coisa mudou. Não passei mais necessidade financeira, não passei mais aperto, a minha vida melhorou, mudou, a prosperidade chegou. De fato, eu virei a chave. Mas vocês podem ter plena certeza de uma coisa. Eu sou o filho da fonte
mais chorão que existe na face da terra. Eu peço mesmo. Então, hoje, eu não saio de casa sem já pedir proteção. Hoje, eu não faço uma meditação sem antes pedir auxílio, que eles estejam juntos. Eu não dou um passo sem antes pedir que eles estejam junto comigo. Arcturianos, pleiadianos e felinos. Minhas famílias cósmicas. Eu, o tempo todo, estou sintonizado e conectado com eles. E isso é uma grande alegria, porque as coisas mudam. As coisas mudam. É tudo uma incrível alegria. Queridos, gratidão. Um abraço de luz a todos. Não esqueçam de dar o like, de comentar, de compartilhar. Você que não assistiu o começo, informações importantes foram transmitidas no começo. Então, gratidão a todos, com muito amor, com muita paz, com muita leveza. Vamos que vamos. Sempre em direção à luz, sempre para frente, sempre para o alto, conectados ao amor e à positividade. Um abraço de luz do seu irmão Gleice de Paula.